Olá, docinhos! Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje com esse bolo que é uma tendência, é o bolo ilha, com um toque especial inspirado no filme Moana, com uma decoração super fácil, mas que é um charme e tem uma coisinha especial, porque é um bolo de duas faces. Então, se você quer aprender a fazer esse bolo incrível, não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá aprender como é que eu fiz esse bolo. Aqui a massa do bolo não é muito importante, você pode usar a que você achar melhor, que você gostar mais. Mas eu vou deixar aqui no card uma receita de bolo de chocolate que fica perfeita para você usar nesse bolo. Para o recheio dele, eu usei uma ganache, a mesma da cobertura do bolo. Então foram 200 gramas de chocolate meio amargo com 100 gramas de creme de leite. Derrete o chocolate, mistura a ganache e é só isso. Para o recheio eu separei mais ou menos meia xícara dessa ganache e acrescentei uma colher de sopa de chocolate em pó e uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Bati ele com a batedeira até ficar bem cremoso e recheei o bolo. Levei para gelar aí por umas 2 a 3 horas e foi só isso. Aqui é importante ressaltar que eu não molhei o bolo. Eu achei que não seria necessário porque essa massa já é bem úmida e é ótima para fazer o bolo sem precisar se preocupar com molhar ele. Agora é hora da gente dar o formato para esse bolo. Para isso, eu medi ali no centro mais ou menos o tamanho que eu queria que ficasse a minha ilha e retirei uma borda dela, fazendo como se fosse um cone. Fui tirando todo esse excesso de bolo e colocando ele de ladinho num pote com as sobras do bolo. Aí eu amassei essa misturinha tudo muito bem, todas essas sobras, coloquei um pouquinho de leite condensado para ajudar a dar liga, como se fosse uma massa de cake pop. E aí eu fui dando o formato que eu queria para essa ilha. No caso aqui eu me inspirei na Tefiti e na TK do filme Moana. Aqui eu quis fazer uma decoração bem simples, então não precisa se preocupar em fazer tudo muito certinho, foi só algo para facilitar na hora da decoração. Então quando eu achei que já estava no formato que eu queria, eu peguei aquela ganache que eu falei para vocês e espalhei por todo o bolo, felizando ela e deixando tudo bem certinho antes de começar a decorar. Eu derreti chocolate branco e fiz alguns detalhes na parte de baixo desse bolo, que na hora que a gente colocar a gelatina para fazer ali a água, isso vai dar um efeito muito legal. Então eu só fui sujando com chocolate branco em algumas partes, do jeito que eu achava melhor. Agora eu escolhi a parte que eu queria fazer a Tefiti e fui passando mais uma camadinha de ganache para poder colar o coco. Aqui eu usei um coco ralado seco que eu colori com corante em gel verde. É só colocar o coco num saquinho junto com o corante e ir misturando bem, mexendo o saquinho até que todo o coco esteja colorido. É importante fazer esse processo de colar o coco no bolo antes da gelatina para a gente não ter problema de sujar toda a gelatina depois. Então eu passei ali na metade só onde seria a Tefiti e fui espalhando o coco e colando bem certinho. Eu deixei ali um espacinho onde eu iria colar o rostinho dela, que aqui no caso eu fiz com pasta americana. Quando eu terminei de colar o coco em toda a parte que eu queria, eu levei ele para a geladeira por uns 30 minutinhos mais ou menos. Aí eu retirei o meu bolo da geladeira e fui colar os detalhes de pasta americana. Aqui eu acabei fazendo o rostinho da Tefiti muito antes e por isso ele rachou na hora que eu fui colar ele no bolo. Então aí eu te aconselho a fazer isso na hora que você for colocar ele no bolo. Assim fica mais fácil e ele não vai ter perigo de rachar. Para a parte de trás do bolo, onde seria a TK, eu fiz uma ganache de chocolate branco, usando 90 gramas de chocolate branco para uma colher de sopa de creme de leite. Misturei bem e coloquei corante em gel preto. Isso vai dar o efeito de vulcão no nosso bolo. Então eu passei essa ganache preta na parte onde seria a TK e coloquei uns detalhes de pasta americana amarela para simular ali os olhos e a boca dela. Essa mesma proporção de ganache eu usei para fazer uma ganache laranja.
Só que aqui eu fiz uma ganache laranja com vermelho e amarelo, deixando bem forte o tom de vermelho, e coloquei pó para decoração dourado no meio. Isso vai ajudar a dar o efeito de lava que a gente quer. Aí eu finalizei com detalhes em pasta americana, só ali a tiara da Tefiti, as florzinhas, e levei ele para a geladeira por mais meia hora. I'm losing sleep, yeah, you stole it. Please tell me what I wanna know. Is it alright if I got to know you better? Is it alright if I got to know you better? Is it alright if I told you how I feel? 'Cause you could be more than a stranger. So tell me what I need to hear. Is it alright if I got to know you better? Agora a gente vai hidratar 30 gramas de gelatina sem sabor em 1/4 de xícara de água. Deixa ele hidratando ali uns 5 minutinhos, enquanto isso a gente vai ferver 1 xícara de água com meia xícara de açúcar. É só deixar ferver e desligar o fogo. Agora coloca essa gelatina que estava hidratando nessa calda de água com açúcar e mistura bem até ela estar bem dissolvida. Aí a gente vai esperar ali uns 10 minutinhos até essa gelatina esfriar. Mas não leva para a geladeira, a gente não quer que ela endureça, ela só precisa estar fria para a hora que a gente colocar no bolo. Aqui eu coloquei corante azul na gelatina, fui colocando com a pontinha num palito para não colocar corante demais, só até que ela tivesse no tom ali parecido com a água, um tom azulado. Lembra de não pôr muito corante porque a gente quer que essa gelatina continue transparente. Agora, um momento muito importante, você não pode se esquecer dessa dica. A gente vai pegar o nosso bolo da geladeira, vai colocar um acetato em volta dele e selar isso muito bem com fita adesiva. Precisa estar muito bem selado, tanto na lateral quanto na base, porque senão a sua gelatina vai escorrer. Então sela ali tudo muito bem com a fita, deixa bem preso. E quando você achar que está bem firme, você coloca mais fita, porque só assim para a sua gelatina não sair dali. Feito isso, a gente vai começar a colocar um pouquinho da gelatina. Vai colocando aos poucos com uma concha ou com um medidor, tomando cuidado para não cair nos detalhes da decoração que a gente já fez. Então agora você coloca ali uns 2 dedinhos de gelatina e leva para gelar uns 10 minutinhos. Isso é importante porque se a gente colocar toda a gelatina de uma vez, ela vai vazar do bolo e não é isso que a gente quer. Então coloca um pouquinho, deixa ela gelar uns 10 minutinhos para depois colocar o restante, sempre com muita calma e muita paciência. Como você pode ver aqui, mesmo fechando muito bem a parte de baixo com a fita adesiva, a minha ainda saiu um pouquinho para fora, mas não tem problema, isso é normal. Ah, e não se esquece, é importante você untar o acetato com óleo. É só passar o óleo por todo o acetato com papel toalha mesmo, para não ter perigo da sua gelatina grudar em nenhuma parte do acetato. E agora chegou a hora da verdade, pra gente ver como é que vai sair isso. Então eu deixei a minha gelatina gelar por 2 horas. É importante que ela fique bastante tempo na geladeira para ela poder ficar bem firme. Então eu te aconselho deixar aí umas 2 a 3 horas mais ou menos para garantir que a sua gelatina não vai ter perigo de desmontar na hora que a gente desenformar o bolo. Agora é só tirar o acetato e finalizar os detalhes. Aqui eu usei um pó perolado branco com um pouquinho de álcool de cereais para poder fazer o detalhe das ondinhas com o pincel. Fui só pintando ali, puxando com o pincel como se fosse uma onda desmanchando. E na parte da TK, eu usei aquela ganache laranja e fiz ali o pezinho dela como se fosse a lava escorrendo para a água. E esse foi o resultado incrível desse bolo inspirado no filme Moana. Is it alright if I got to know you better? Is it alright if I told you how I feel? 'Cause you could be more than a stranger. So tell me what I need to hear. Is it alright? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o seu like pelo trabalho que deu para fazer esse bolo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar com todo mundo que você conhece. Um beijo e até a próxima! Stranger, so tell me what I need to hear. Is it alright if I got to know you better?